esse tipo de armadura é armadura nenhuma, no Nenhuma, caso. é O uma cara tá de capa. cueca e capa de super-herói, né? Às vezes até amarrar o cara e botar um animal faminto pra devorar Nossa o camarada. senhora, Então, cara. esse tipo de condenação também aparece nas fontes antigas. Isso aqui, né? O cara Talvez não, né? guiando um rinoceronte de guerra não aconteceu, tá? Com algum gesto, sei lá. Às vezes o cara quis fazer assim, tipo, não façam isso, aí entenderam errado e mataram, né? É, tem isso, né? Os espartanos, como qualquer pessoa que tem alguma coisa na cabeça, usavam armadura pra ir pra guerra, né? Seria possível um barco grande o suficiente pra caber todas as espécies da Terra? É totalmente impossível, porque, sei lá, só de borboleta você tem trilhões. As evidências históricas de Jesus ter passado, independente dos feitos e tal, mas como pessoa mesmo. Refils Expert Show é o novo quadro aqui do canal em que eu sempre vou chamar especialistas de áreas específicas pra bater um papo comigo sobre cinema e nos contar dos filmes que a gente tanto ama, o que é verdade e o que é mentira. E pra estrear esse quadro eu trouxe uma pessoa muito especial aqui que eu sou fã do trabalho, Henrique Caldeira, do canal maravilhoso Estranha História. Como que você tá, meu querido? Excelente, valeu demais pelo convite, cara. Como que tá a estadia em São Paulo, essa cidade maluca? É, muito trânsito, né? Tá maluco, mas assim, maravilhoso, né? Tem tudo. É maravilhoso. A galera fala que é maravilhoso pra quem vem de fora, né? Pra galera que é daqui, tipo, eu só quero ir embora daqui, velho. Eu, sinceramente, tipo assim, esse negócio de ter tudo aqui é interessante, você fica querendo chegar, mas a loucura, o caos total afasta. Então, o pessoal que mora no interior, eu acho que é o pessoal mais Exatamente, matuto, que é o meu plano futuro, assim, pegar uma cidadezinha meio de interior de São Paulo, mas ficar perto pra vir nas cabines e tal, tudo mais. Quando você precisar, você mergulha, né? Mas você consegue Exatamente botar isso. a cabeça pra fora rápido. Exatamente isso. E falando em cabine, meu querido, eu já tenho uma pergunta pra te fazer, que você sabe que hoje você tá aqui pra falar de cinema, né? Perfeito. Então você curte cinema? Queria te perguntar isso e já pedir pra você contar também um filme do coração seu e qual foi o último filme que você assistiu. Eu curto muito cinema, não sou crítico, nada disso, mas como espectador mesmo, assim, sempre gostei muito, é uma coisa até forte de família, assim, eu tenho um negócio com minha mãe, que minha mãe sempre pega filme aleatório na televisão, passando na metade, assim, vai assistir. E vai assistindo, legal. Aí eu tava com ela muito, então a gente tem muito esses papos, assim, já eu tenho uma referência de filme, então eu gosto muito, assim, de cinema. Questão de filme do meu coração, o meu filme favorito de todos os tempos é Um Homem Sério, que é um filme dos irmãos Coen, que não é tão conhecido deles. Tá. Eles são mais conhecidos pelo Onde os Fracos Não Tem Vez, por exemplo. Cara, eu tô surpreso, eu tava esperando um filme, tipo assim, total, sei lá, uma múmia. Tava esperando um outro tipo de filme. Assim. Você não curte? Perfeito, Desculpa tá? quem gosta, mas... Vai ter um novo, vai sair um novo agora. Vai. Tomara que eles resolvam as coisas que você não curte lá, então. Vai ser pior. A tendência desse filme, pra mim, assim, os caras só pioram, não tem coisa. Perfeito. O segundo Múmia do Tom Cruise foi bem difícil aquele ali, né? Você chegou a assistir? Mas ele é relativamente recente, né? É bem recente, 2017, eu acho, por aí. Não assisti não. Esse é tenebroso, esse eu não gosto. O antigo eu confesso que eu tenho um carinho no meu coração ali. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema, acredita? Eu tô misturando também com aquele Homem Escorpião, que é com The Rock. Né? É uma múmia também, mas eu acho que é a Múmia 2, se eu não me engano. Aquele ali acho que é a Múmia 2 e tem o Escorpião Rei. Isso, Escorpião Rei. Esse é terrível. Esse aí é um cocô completo, É um assim. CGzão cabuloso. Absoluto, aquilo ali é horrível. Então eu não curto muito a Múmia, mas curto muito o Homem Sério. Perfeito. É 2001, Odisseia no Espaço também. Excelente. São os meus dois ficção filmes favoritos, né? Mas eles são totalmente diferentes, então eu falo que são os dois. Não precisa brigar um com o outro, né? E tem ido muito no cinema? Qual foi o último filme que você assistiu, que você se lembra? Eu acho que o último filme que eu fui foi justamente Gladiador 2. Ah, foi o Gladiador 2. É. Pô, maravilha. Então já vamos começar pelo nome certo. Porque você sabe que sua tarefa aqui hoje é nos contar o que é verdade e o que é mentira a respeito de tudo que a gente conhece dos filmes, né? Beleza. Porque, pô, tem aquele negócio que o filme pode ser legal, o filme pode ter uma mensagem bacana, mas não necessariamente tudo foi adaptado igual, né? Acho que é muito parecido com a ideia de quadrinho levando pra filme de herói. Você, quando tá vendo um filme como Gladiador, você fica meio que tipo assim, pô, isso aqui não foi aqui, ou você consegue esquecer um pouco? Eu tento não ficar o máximo possível, assim, porque eu acho que você vai pro cinema pra se divertir, tipo assim, tinha muito tempo que eu não ia no cinema, inclusive, né? Aí eu fui assistir esse Gladiador 2 pra uma certa situação, fui querendo gostar do filme, Perfeito. Pô, tô pagando um ingresso caríssimo, Pelo tô jeito, não saindo da minha curtiu casa tanto. ali. Não, gostei muito. Ah, gostou, que bom. Gostei, que não, bom. não assistiria de novo e não recomendo pra ninguém, mas a minha experiência foi boa. Que curioso agora. Não, porque assim, eu acho que objetivamente o filme não é bom, Tá. mas eu tive uma boa experiência, entendeu? Cara, eu vou te falar, é muito interessante você falar isso, porque a empresa do filme me chamou pra ver e eu fui assistir o Gladiador 1 antes. Falei, vou refrescar a memória. É igual, cara, né? eu recomendo, não assistam Gladiador 1 de novo, cara. Se você guarda no coração que é um bom filme, não revê, cara. Porque eu tinha no meu coração, cara, esse filme é perfeito. Puta, ele não é perfeito, assim. Ele é meio truncado às vezes, sabe? O Gladiador 2, é aquele filme que acaba quando termina, né? É Tipo isso, assim, perfeito. É uma jornada, né? isso. Is this how Rome treats its heroes? If his life has no value, what are yours worth? The gods have spoken!
Vamos começar com o primeiro ponto aqui que eu quero saber de você, sobre essas batalhas na arena lá que envolvem animais. Tem muitas dessas no primeiro filme, né? E no segundo tem uma específica com o rinoceronte e depois tem, antes na verdade, tem uma outra com os macacos ali, mas focando no rinoceronte. Isso existiu na história, batalhas com animais específicos e gigantes assim? Tem registro, sim, de batalhas com animais. Rinoceronte, especificamente, eu não sei. Mas essas batalhas com animais, na maior parte das vezes, era tipo caças. É como se fossem simulações de cenas de caça. Tá. Então, você colocava animais ali, até girafa, por exemplo. Tem sugestão de girafa em anfiteatros, e os caras iam caçar. Então, não é tanto uma batalha nesse sentido de que o animal é um animal de guerra. Sim, tipo, o cara contra o rinoceronte, Isso, não é por aí. Não. E você tem outro tipo de batalha também entre animais. Isso acontecia também. E tem outro tipo de situação em que animais entravam ali em arenas, que era em pena de morte. Em pena de morte? Era condenação às bestas, que eles chamavam, né? Então é uma forma, um tipo de execução. Os romanos executavam de vários jeitos diferentes, né? Desde a crucificação, por exemplo, até serrar o cara, sei lá, em praça pública ou coisa desse tipo. E uma alternativa era você colocar o cara no Coliseu, no Coliseu, por exemplo, ou em qualquer anfiteatro, não dar nenhuma arma pra ele, às vezes até amarrar o cara e botar um animal faminto pra devorar Nossa o camarada. senhora, Então, cara. esse tipo de condenação também aparece nas fontes antigas. Tá, mas o cara, tudo bem, o amarrado não tem jeito. Agora, o cara que tá solto tem até a chance de, tipo, tinha um privilégio, assim, do tipo, igual a gente vê em filme mesmo, pô, se você conseguir sobreviver, sua pena tá anulada. Será que tinha isso? Eu não conheço nenhum registro disso. Pô, interessantíssimo. Mas então as batalhas reais, aqui podemos bater o martelo que aconteceu. Isso aqui, né? O cara Talvez não, né? guiando um rinoceronte de guerra não aconteceu, tá? Um animal de guerra grande, que de fato era utilizado em pouquíssimas situações, mas a gente tem registro de que foi, é o elefante. Tá, legal. Então, o elefante tem algumas batalhas que aparecem os de elefantes, os militares de elefantes. Agora, rinoceronte não tem. E acho que nem funcionaria muito também esse tipo de... também não o cara consigo imaginar. pilotando o rinoceronte vai e dá uma carga na parede, destrói a parede, quebra o chifre e continua a batalha. Tipo, a assim, chance desse cara não é um morrer robô, é né? muito maior do que a do cara que tá lutando contra o rinoceronte, eu tenho a impressão, sabe? O inimigo do rinoceronte é o cara que tá em cima dele, né? Tipo assim, Exatamente isso. não é o cara que tá aleatoriamente na frente dele. Exatamente isso. Ele tem Eu que se quero livrar tirar esse desse cara de cima de primeiro, mim. né? é. Exato, perfeito. Tá, você falou do elefante, ele vai ser tema pra um próximo filme que a gente vai falar, mas ainda mantendo em Gladiador 2, quero saber das tais batalhas navais. Foi um dos temas que surgiu muito na época aqui do lançamento desse filme, de como que a galera enchia, se é que isso é verdade, como que isso acontecia e qual era o objetivo disso. Isso aí são as chamadas naumaquias, Tá. né? Que são simulações de batalha naval que a gente sabe que aconteceram, mas não necessariamente em arenas. Tem Tá. muitos registros de batalhas navais simuladas que aconteciam em rios ou lagos, até lagos artificiais. Isso a gente Certo. tem mais registro. E qual que era a ideia disso? Eram geralmente prisioneiros de guerra, que era meio que uma forma de execução também. Você botava um grupo de prisioneiros de guerra de um lado, outro grupo de prisioneiros de guerra do outro e fazia os caras se matarem. E isso tinha um certo teatrinho em volta, né? Um representava um exército de alguma batalha histórica, tipo, você repetia uma guerra Tá. importante da antiguidade com aqueles caras ali. Tipo, nossos filmes é o que eles faziam, era o filminho deles ali, né? Reviver um momento histórico pra eles, só que encenado dessa forma meio sádica até. Isso. Tem esse aspecto do entretenimento é fundamental, né? Certo. Só que, no caso do Coliseu, especificamente, as fontes são um pouco mais dúbias, porque tem menos registro, são principalmente 2 autores que falam disso. Tem um cara que é o Dion Cássio, que é uma das fontes, ele fala que os animais terrestres foram treinados pra fazer na água tudo que eles faziam em terra. Mas o que isso significa então, exatamente, pois é. né? Batalhar, talvez? Será que é uma parada mais ampla, assim? Mas os animais terrestres... O que um animal terrestre faz, assim, se estiver pensando, sei lá, num boi, num cavalo, pra fazer na água? Parece meio que um espetáculo com Tá, animais. certo. Não parece muito um tipo de batalha. E tem outra coisa também, que é como que você poderia encher ali Essa é a minha pergunta. esse negócio. Porque existiam aquedutos, por exemplo, né, que levavam água pra cidade e tal. Você poderia alimentar algumas fontes, alguns reservatórios de água, deixar eles prontos pra encher o Coliseu, alguma coisa desse tipo. Mas a gente não tem registro arqueológico desses, como se fosse caixa d'água, né? Que o pessoal às vezes faz essa hipótese. Não é impossível, mas não tem registro. Uma das fontes diz que o Coliseu era subitamente enchido de água. Se você tá enchendo com aquedutos, a água vai demorar muito tempo pra Sim. encher o Coliseu. É um volume de água absurdo, né? Então, assim, a ideia mais aceita hoje academicamente é que essas batalhas possivelmente aconteceram mesmo, mas eram miniatura. Então você tinha, sei lá, água suficiente pra dar a impressão de que era um
mar saquei, tipo, tá bom. só pra esconder a terra, basicamente. E os navios eram navios miniatura adaptados, que não tinham uma quilha profunda, tipo, não manobrava igual aqui, né, nessa cena. Você tem os navios fazendo uma manobra mesmo militar, né, piloto. Não, a ideia seria que os barquinhos são tipo quase um cenário de um teatrinho, só que os caras estão se matando de fato ali. O que faz sentido... estão se matando também. Estão se matando. Tá, certo. Mas faz sentido com essa ideia do entretenimento. Tipo, se era difícil sentido. encher, eles faziam um pequeno espetáculo ali numa escala menor do que essa, mas ainda assim rolava. Isso. E assim, eu falo teatrinho, assim, meio que diminuindo a coisa, mas pensando, assim, nas possibilidades técnicas dos caras, era um baita de um espetáculo. Sim. Agora, quando a gente compara com o que o filme apresenta, aí parece uma coisa menos impressionante. Tá, e aí o último detalhe do filme, ainda nessa parte das naumaquias aí, e tubarão? Tubarão é possível. Então, nesse cenário, pelo que você explicou, aquele tubarão foi só a ideia do Ridley Scott, né? Liberdade poética. O problema desse negócio da liberdade poética, tipo assim, isso é ótimo quando é poesia, tipo assim, ou quando é arte. Tipo assim, o cara fala assim, eu coloquei tubarão lá porque eu achei legal, beleza. O problema desse caso do Gladiador foi que o Ridley Scott começou a peitar os historiadores falando, tipo assim... Vocês não claro sabem, que eles podiam. Né? Então ele começa a fazer declarações sobre a realidade. É verdade, teve isso, né? E sai da questão da liberdade poética, porque aí já não é liberdade poética. Perfeito. Aí o cara tá falando coisas de história real, né? Aí ele tem que bancar, cadê as evidências? Então, eu não me lembrava disso, mas agora que você falou, me lembrei que teve até um comentário dele que ele falou, tipo assim, vocês não têm como provar que não existiu, não teve um lance assim? Tipo, cara, não é bem assim. Ele falou, tipo, você não tava lá. Ou seja, o método histórico não vale de nada, né? É só a máquina do tempo mesmo, você sabe do passado. Perfeito. Então essa aqui, se você tivesse que bater o martelo, verídico ou não? Tem um fundo de realidade. Tá bom, é tipo rinoceronte, talvez não era tanto assim, mas verídico, né? Isso. Tá, agora essa próxima aqui, cara, é uma que serve tanto pro primeiro filme. Esse gesto, isso pra mim é muito curioso pensar a respeito. Como que pode ter um relato histórico disso, de que o gesto do imperador era o suficiente pra determinar o destino no gladiador? Isso foi real? Isso também é bem controverso, porque existem algumas fontes antigas que falam de algum tipo de sinalização, mas não é descritivo. É tipo assim, o cara menciona de passagem, manifestou tal coisa. Certo. Mas você não sabe qual que é o gesto exatamente, e você não sabe se esse gesto era uma coisa que era praticada em todas as... Como se fosse uma parte do esperado ali da... Tipo assim, tá no script. O imperador, se a gente for lá hoje no Coliseu, ele em algum momento vai botar o polegar pra cima ou pra baixo. Não, pode ser uma coisa daquela situação que o cara registrou naquela fonte. Certo. E o caso de pra onde tá o polegar também não se sabe. Então isso aqui realmente foi não sei se foi o Ridley Scott, sei lá, a equipe dele escolheu representar assim, Perfeito. né? O polegar pra cima vive, o polegar pra baixo morre. Porque a gente tem que partir do pressuposto, pra isso fazer sentido, de que isso aqui já era entendido naquela época como um sinal positivo, né? E será que era? Não acredito que não tenha nada nesse sentido, assim. O que poderia ser outro sinal? Ele poderia fazer assim, com a mão, poderia levantar algum tipo de objeto, uma tocha, Perfeito. sei lá. Tem várias formas de sinalizar, né? Então essa questão do polegar, é possível que tenha tido realmente algum uso de sinais, até porque, tipo assim, o imperador, ele é a autoridade máxima ali. Ele não é a única autoridade, porque o imperador, de certa forma, ele depende da aprovação do Senado, depende da aprovação do povo, em alguma medida, né? Porque se ele começa a fazer coisas que desagradam o povo, os caras vão pra cima dele, né? Então, assim, muitas vezes o que poderia acontecer é o povo começar a clamar por misericórdia e o imperador falar assim, beleza. Não necessariamente com esse gesto, né? Seria legal fazer um beleza. Mas assim, ele pode sinalizar como ele quer passar uma mensagem, ele vai falar assim, ó, X, como? Ok, e aí no registro faz sentido vir como o imperador autorizou, o imperador deu a norma. Ok, faz sentido. É interessante também que questão de gladiadores, né? A gente costuma sempre pensar na batalha meio que o Mortal Kombat, né? Isso. Tipo assim, entram dois, ou então o negócio do Mad Max, né? Da cúpula de... Acho que é o terceiro, que tem o Thunderdome. Ok. Não sei quantos entram, um sai, né? É isso. Tipo, Battle Royale, assim, né? Isso. A batalha de gladiador, em geral, não era assim. Porque os gladiadores eram uma espécie de mão de obra qualificada ali eram escravos, muitas vezes mesmo. Só que era um escravo que, tipo assim, o cara foi treinado, você teve investimento ali no cara. Então, quanto menos gladiador morrer, melhor. Então, você não vai ficar matando gladiadores o tempo inteiro. Em toda batalha, assim, morrer mais da metade não faz tanto sentido. Isso, ele já demonstrou superioridade ali, tá bom. O pessoal aplaudiu, venceu, né? Não precisa matar o cara, né? Tá certo, perfeito. Agora, pode ser que em algumas situações os caras falavam, olha, mata esse cara, vai até o final e o imperador com algum gesto, sei lá. Às vezes o cara quis fazer assim, tipo, não façam isso, aí entenderam errado e mataram, né? Tem isso, né? Ele tá sinalizando pra quem? Esse cara entende o código, né? Exato. Eu confesso que não faz muito sentido pensando assim. Beleza, e pra esse então? Você bate o martelo pra quê? O que você acha? Também tem um fundo muito, assim, tênue. Menos que os outros até, né? Porque, de fato, tem talvez uma ou duas menções ali em fontes antigas falando de uma sinalização, mas não fala que é regra e não fala como. Então, assim, os caras podem criar muito em cima disso. Maravilha. Então, pra fechar Gladiador, só preciso de um número. Que nota que você dá de 1 a 10? Agora, pacote geral da obra aqui pra acuracidade histórica do filme.
talvez, assim, 4. 4? Tá bom, tudo bem. O próximo eu te garanto que vai ser menos, tá? Porque agora a gente vai falar sobre 300. This is Sparta! 300 eu tô muito animado, porque, cara, é um filme que eu gosto muito, mas cada vez que eu vejo coisas a respeito, eu tenho mais e mais certeza de que não deve fazer sentido nenhum pra um historiador assistir aquilo. Então, primeira coisa que eu quero te perguntar é armaduras e armas, né? Tem uma cena muito clássica do Leônidas dele falando que vai levar os soldados pra caminhar, e aí a gente tem esse tipo de armadura, cara. Os espartanos eram esses caras, tipo assim, eles realmente eram tão fortes e tão que eles não queriam usar uma armadura, eles se recusavam. Esse tipo de armadura é armadura nenhuma, no Nenhuma, caso. é O uma cara tá de capa. cueca e capa de super-herói, né? Visualmente é maneiro, mas faz algum sentido isso? As armas? Como você encara isso aí? Cara, não faz sentido. Tem até um certo sentido poético, talvez, mas deixa eu falar primeiro a parte histórica, Certo. né? Os espartanos, como qualquer pessoa que tem alguma coisa na cabeça, usavam armadura pra ir pra guerra, tá né? legal. Porque você não é um kamikaze. Você quer você quer vencer seu adversário, você quer suportar os golpes que ele vai te dar, você precisa de equipamento de qualidade, né? Então eles tinham armadura mesmo, nesse sentido de armadura de metal, assim, não era tão característica, mas eram roupas mais grossas, tipo assim, um linho mais grosso, Certo. que já resiste absorve um pouco do impacto, né, do corte da lâmina e coisa desse tipo. O escudo geralmente era de madeira com um revestimento fino de bronze, aqui parece ser puro metal, né? E usavam capacete também, né? Geralmente aquele elmo coríntio, que é aquele que dá uma... Tipo esse. Vai descer. Isso. Mais ou menos esse. É, não, esse aí não é exatamente porque tá faltando aquela partezinha assim, tá ó, legal, que certo. cobre o nariz, né? É que aí ia cobrir a cara do ator, acho que o cara pensou, né? Não vai dar pra ver o ator ali no meio. Mas eu acho que esse capacete aparece no filme, porque aquele cara que é o que dá, o espião, o cara que dá informação lá, que tem uma deformação, ele tem um capacete... Sim. Ele tem o capacete meio que enfiado só um pouco na cabeça dele. Verdade. A parte de baixo é literalmente uma cueca, né? É bem o que você falou, então... É, isso aí tá totalmente fora da realidade e fora do bom senso também que as pessoas já tinham na época. A questão do corpo escultural, isso tem um sentido poético, assim, que é que os gregos, de fato, valorizavam muito o exercício do corpo. E o exercício do corpo nu. Então, quando os caras estavam exercitando, era comum eles se exercitarem nus. Tá. Porque eles estão trabalhando o corpo tá exposto, né? Inclusive, ginástica significa literalmente o exercício do corpo nu. Esse gimno da palavra ginástica é de nudez, né? Nossa, eu não sabia. Não sei se você lembra lá da botânica, tem a gimnosperma, que são plantas que têm uma semente que não tem um revestimento, pode crer, são sementes sim. nuas. Tipo assim, o fato desses espartanos estarem mostrando o corpo escultural é uma referência a esse ideal de culto ao corpo, beleza, grego. Mas não na batalha. Mas não na batalha, de forma Tá. alguma, né? E a capa também é bem aleatória, né? Assim, visualmente é legal, é bonito e tal, mas então esse aqui é o martelo vai mais pro não, né? É, não. Tá, perfeito. Ainda dentro de 300, e agora falando também dos espartanos, não só do físico, mas do método de combate, é muito famosa aquela técnica que eles aplicam no filme, né? De, todos ficarem lado a lado com os escudos, formando quase que ali uma barreira, e eles levantam ao mesmo tempo e empurram. E essa palavra empurro é muito interessante também, porque tem o tal do push lá, né? Que eu ouvi, eu não lembro se foi no seu canal, mas eu ouvi alguém comentando de que existe uma dúvida até se esse push significa, tipo, avançar como tropa, ou se era um push pra, tipo assim, empurra o escudo mesmo, né? E pra isso, o que você acha? Então, esse tipo de formação é um tipo de formação que é 100% historicamente confirmado. Olha que legal. Não só os espartanos faziam isso, mas isso era muito comum entre os gregos e até outros povos. É o que eles chamam de falange, que são os soldados em formação ali, um do lado do outro, Tá. protegendo e com a lança sobreposta esses escudos, né? Certo. A taxa de sucesso, né, das campanhas de Alexandre o Grande, que é depois disso, né, uns 200 anos depois disso, foi muito alta pelo tipo, como que ele explorou bem esse tipo de formação, usando lanças muito longas, são as chamadas sarissas e tal, justamente porque quando você faz essa parede de escudos, a lança tem que ser longa pra você E você tem o apoio projetar do isso na escudo, frente. então teoricamente dá pra ser mais longa mesmo, né? Isso. A parte do push, de empurrar, você tem toda a razão, porque a palavra em grego não necessariamente quer dizer fazer fazer um lançamento brusco, né? Certo. Pode ser um termo simplesmente para avançar, porque você faz essa formação estável, que é muito boa para resistir à investida, né? Porque tá todo mundo fixado ali firme, um protegendo o flanco do outro ali e com a arma, como se fosse um porco-espinho praticamente, Certo. né? E você vai avançando aos poucos para ganhar terreno. Isso funciona muito bem, claro, em locais mais estreitos, como é o caso lá das Termópilas, que é onde acontecem essas batalhas, né? Que era uma costa. Então, ou você caía do penhasco de um lado, caía no mar do outro, ou tem uma montanha do outro lado. Aí realmente não tem certeza, assim. Não há uma certeza sobre se há algum tipo de técnica de fazer esse lançamento. Não me parece que faz muito sentido esse negócio de jogo, de fazer força com escudo assim. Parece a ideia de realmente fazer um avanço lento. Perfeito. Até porque se fosse nesse formato, na segunda vez os caras já iam saber lidar, né? O inimigo. Tipo assim, viu a primeira, já era, né? Meio
porque Sim. acabou, né? Sua martelada de juiz vai pro quê? Pra qual lado tá mais aí? Uns 8, né? Pelo menos aí, tipo, talvez assim, pela essa questão desse empurrar, né? 8, Ó, 9. eu confesso que eu tava esperando menos, hein? Mas vamos ver, porque tem que fechar o pacote de 300 ainda. E eu tenho aqui a cena dos imortais, né? Aquela divisão especial do exército persa. Eu tô longe de ser um historiador, mas eu olhando isso, espero ser surpreendido. Mas eu acho uma tremenda uma maluquice, né? Então, quero saber, os imortais existiram? E se sim, eles eram esses caras aí? Tinham gigantes? Então, esses ninjas, né? Fantasmas. Isso. Cara, eu lembro que eu assisti 300 na época e eu achei o filme legal e tal. Hoje eu vejo isso e acho repugnante. Tá. Não tanto por causa, tipo assim, dessa questão de... Porque senão o pessoal fala assim, muito chato, tá querendo coisa histórica. Não é tanto esse o ponto, é que eu acho meio caído mesmo. Tá. Mas esses caras eu acho muito legais. Muito legais. Você acha legal? Não, demais. Tô surpreendido. Esses ninjas fantasmas, né? Pô, isso aí dá uns bonecos fantásticos, Sim, né? não, e tem um lance de que tem um deles que tira a máscara em um momento lá e eles, parece que o filme quer levar a palavra imortal ao pé da letra, que eles são, tipo, meio eternos, assim, morto-vivo, sei lá, é uma parada meio estranha, né? Aí já começa a ficar um pouco caído, eu acho. mas quando eles estão com a máscara é legal. O que são os imortais? De fato, tem documentos antigos, tem um, pelo menos, que eu sei, que é o Heródoto, que é um historiador grego, que fala dessas batalhas, que fala dos imortais, que são, de fato, uma espécie de guarda real, que tem um número fixo, não lembro qual que é o número agora, mas vamos pôr, sei lá, 10 mil. Esses 10 mil são sempre 10 mil. Por isso eles são os imortais, porque quando um morre, outra pessoa rapidamente legal. substitui. Não é que os caras vivem pra sempre, é porque o pelotão sempre vai ter 10 mil. O pelotão tá sempre completo. O gigante não tem registro absolutamente nenhum disso, é totalmente aleatório essa. Isso serve, cara, vou puxar pra tua área também. Será que isso se aplica também ao tal do Golias? Tipo assim, de onde será que vem essa parada dos gigantes em batalhas, assim? Eu acho que o cara grande assusta, né? Então, tipo assim, você vai deve ser mais contar literal mesmo. você conta uma história de guerra e tem um cara que é maior que os outros e todo mundo... Esse é o bichão mesmo, Sim. né? Aí quando você vai contando essa história, quem conta um conto aumenta Exato. um ponto, né? Sim. Aí depois o cara já tem 6 metros de altura. Perfeito. E por aí vai, né? Tá, legal. Então, pro 300, pra fechar tudo que a gente viu aqui, que nota que você dá pro pacote geral aí da obra? Eu dou 1... Porque apesar de não ter falado tão mal dessa parte, tem coisa... Tipo assim, os persas são representados de uma forma totalmente asquerosa, né? Tá. Que, tipo assim, não é uma coisa muito legal você pegar um povo e transformar eles em monstros Sim, totais. E são pessoas que existem hoje ainda e valorizam aquele legado persa, que são os Perfeito. iranianos, né? Então, tipo assim, eu acho que é bem pesado nesse sentido do filme. Tem aquela cena da Carneia também, que é totalmente maluca, né? O conselho lá, que tipo uns sacerdotes Sim. no topo do monte. Aqueles caras não têm papel sacerdotal nenhum, e o rei tem, então é uma coisa totalmente É o invertida. contrário. Então, tipo, eles que teriam que pedir a autorização do Leônidas, talvez. Isso, e tem uma sacerdotisa lá naquele templo que é tipo do oráculo de Delfos. Não tem oráculo daquele tipo em Esparta, né? Os espartanos iam pra Delfos no oráculo de Apolo pra consultar. Então é totalmente historicamente Zoneado, né? zoado. Isso torna o filme um mau filme? Não. Por causa disso não, mas eu acho que é um mau filme. Tá bom. Perfeito. Então, fechamos com nota 1 aí. Agora o próximo que eu quero te trazer aqui, meu querido, é o filme Noé, aquele com o Russell Crowe, né? Cara, eu vou te falar que esse aqui eu fiquei muito surpreso quando eu tava montando a pesquisa pra vir aqui, porque tem gigantes, cara, e eu já quero começar justamente por eles. Gigantes em uma história de Noé, isso faz algum sentido? Faz sentido. Olha que loucura. Surpreendentemente faz sentido, e esse é um filme que eu gosto, tá? Você gosta desse filme? Eu gosto de Legal. alguns filmes, né? Legal. Tô falando só mal dos filmes. E eu fui surpreendido, inclusive, porque eu achei que eu não fosse gostar, mas eu achei muito interessante, porque ele é um filme que ele é sobre a Arca de Noé, mas a base dele principal não é tanto a história contada na Bíblia. Tá. É porque a história contada na Bíblia ela foi lida por muitas pessoas ao longo da história, novas interpretações foram surgindo, comentários, etc. Então tem uma longa tradição de interpretações e meio que um enriquecimento daquela história, até meio que fanfic, assim, num certo sentido. Certo. E o cara, o diretor, que é o Darren Aronofsky, que é judeu, né? Ele se inspirou nessa tradição interpretativa. Não exatamente no texto, mas nessa tradição interpretativa. Então tem muitos elementos ali do Talmud, né? De tradição rabínica, que é muito interessante. Ele realmente trabalhou com material histórico
histórico bem significativo, assim. Pô, que legal, essa eu não tava esperando mesmo. E essa questão dos gigantes, o que é esse negócio dos gigantes? Você tem alguns gigantes diferentes ali na Bíblia. Você falou do Golias, que é uma figura que em alguns manuscritos descrevem como 6 côvados e 1 palmo, que dá mais ou menos 3 metros de altura. Tá. Alguns manuscritos falam 4 côvados e 1 palmo, que daria 2 metros de altura. Continua alto, mas aí já não é tão um gigante assim, né? Você tem um tal de Og, que aparece na Bíblia também, mencionado brevemente, o rei de Bazã, que é um cara que tem uma cama de 4 metros, se eu não me engano, de comprimento por 3 de largura. Não fala que o corpo dele é desse tamanho, mas dá a entender pelo contexto de que ele é um gigante. Esses outros 3 que você comentou são de pedra. O Golias, imagino que não, mas são de pedra ou são humanos? Não, então? são humanos. São humanos, beleza, isso. então. E esse de pedra, pois é, esse aqui é outra coisa, porque tem, antes da questão do dilúvio, tem um trecho muito enigmático ali no livro de Gênesis que fala que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Tá. Aí você fica assim, quem exatamente são os filhos de Deus, quem são os filhos dos homens? No contexto antigo em que esse foi escrito, os filhos de Deus são seres celestiais. Certo. Então você tem um acasalamento de seres de uma natureza com seres de outra natureza que são as humanas, que geram uma descendência híbrida. Nada disso está muito explicitado no texto, mas essa tradição interpretativa foi desenvolvendo isso. Tá. Aí você tem o livro de Enoque, que é famoso, que não está na Bíblia exatamente, mas inspirou muito tanto o judaísmo como o cristianismo antigo, e que ele desenvolve mais esses temas. Aí nesse livro você tem a ideia de que os seres celestiais, anjos basicamente, né, que aparecem no filme como aqueles seres luminosos, radiantes, bonitos, Sim. eles descem e se corrompem com a materialidade, porque eles têm filhos com as mulheres e tal, passam a viver uma vida de mortais. No filme, muito poeticamente, eu achei isso que ficou muito interessante, eles começam a ficar materiais. Então aquele ser, porque esses caras aqui são, se eu não me engano, no filme, a corrupção daqueles seres brilhantes que aparecem antes. Então ele vai se meio que petrificando. É como se aqueles Literalmente ele tá se materializando, isso, assim, né? Aqueles seres sublimes se tornaram seres terrenos, assim, terrosos mesmo, de terra, literalmente, de pedra. Então tem essa ideia de gigantes, e é interessante que eles têm meio que uma redenção, né? Eles ajudam a construir a arca. No final eles ajudam a entrar, eu acho, né? Eu acho esse filme bem interessante. Tá, legal. A segunda parte que envolve justamente entrar na arca, né? Essa aqui me pega muito, que assim, da onde surgiu esse lance de, 2 animais de cada espécie, e se isso é uma parada que é única e exclusivamente da história cristã, ou se todos esses contos que existem em relação a uma arca e um dilúvio tem também essa parte dos animais, tipo, que é representado no filme. O quão real no sentido de documentado é isso? Tem uma história bem parecida com a história da Arca de Noé, que é uma história mesopotâmica, né? Então é onde hoje é o Iraque, e são povos são muito próximos, eles se conversavam na antiguidade. Tem um texto que chama Atrahasis, que fala sobre um grande dilúvio também que ia destruir a terra, e os deuses mandaram esse dilúvio, só que um dos deuses, que gostava mais dos humanos, ele participou da criação dos humanos, ele intervém, ele avisa um cara com antecedência, que é o Atrahasis, que é o grande sábio, e fala que tá vindo um dilúvio e prepara ele para construir uma grande embarcação, dá as medidas da embarcação, etc, para ele, e fala para ele colocar dentro daquela grande embarcação a semente de tudo que vive. Tem essa ideia de preservar a vida naquela arca, né, naquela proteção ali, esperar o dilúvio passar e repovoar, frustrando o plano dos deuses anterior, né? Como na Bíblia a gente vai ter um Deus, a coisa fica um pouco mais complexa, porque é o próprio Deus que lança o dilúvio e que avisa o cara, né? É verdade, tem isso, né? Nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas nessa história fica mais fácil, assim, é mais simples, porque é um Deus que é o Enlil, que quer destruir a humanidade, e o Ea, que quer preservar. Então fica mais straightforward, né? Mais assim, direto. E também é curioso que na Bíblia você encontra tanto a ideia de que são 2 animais de cada espécie, né? Mas também a ideia de que são 7 pares dos animais puros e um par dos animais impuros. Isso bíblico, isso tá bíblico. Sim. Isso vai alternando ali, porque tem espécie de camadas redacionais ali no texto, é como se 2 tradições diferentes tivessem sido incorporadas num mesmo texto. Então você acaba gerando um certo ruído, assim. O autor tá falando uma coisa e muda pra meio que a outra tradição e não tá muito compatível. Certo. Eu não sei se é muito idiota a minha pergunta, mas tipo, seria possível um barco grande o suficiente pra caber todos, eu não sei nem quantas espécies de animais existem, mas tipo assim, todas as espécies da Terra, esse barco teria quanto? Isso, sei lá, existe algum estudo que já foi feito em relação a isso? Pensando em espécies no sentido moderno, que não era o sentido que os caras trabalhavam na época, então acho que nem é tão justo fazer essa comparação, mas se a gente quisesse fazer, é totalmente impossível, porque, sei lá, só de borboleta você tem trilhões de espécies. Trilhões eu tô exagerando, mas assim, a borboleta mudou uma pintinha aqui e já é outra espécie. Você tem não sei quantas espécies de pomba. Se a gente for generoso e considerar que eles sabiam, tipo assim, boi é um boi, isso. gato é
um gato. O pessoal que Ainda tenta, assim é difícil, o né? pessoal que tenta meio que salvar a cientificidade, né? Que não era uma coisa que os autores originais estavam preocupados, né? É outro tipo de literatura, outro tipo de escrita. Mas quem tenta ler isso como se fosse um relato científico, geralmente vai por essa linha. De tipo assim, não é um de cada espécie, mas um de cada tipo, que é como se fosse, tipo assim, os ancestrais das outras espécies. Tá, certo. Aí você reduz o número e fica um pouco mais viável caber no barco, mas assim, não é uma história Meio doideira. literal, né? Tá. Ainda em relação ao Noé, a inundação. Eu, quando eu tava fazendo essa pesquisa, me chocou, me chamou a atenção o fato de que eles focam muito nesse filme, especificamente, de que a água vem de dentro da terra e não uma chuva, né? Isso, liberdade poética, isso faz sentido, como que é? É inspirado isso na Bíblia diretamente e também na tradição interpretativa, né? Porque é a chuva e as fontes de água. Então, na Bíblia mesmo tem a ideia de que quando o dilúvio vai acontecer, Deus abre as comportas do céu, faz subir as águas do abismo. Isso tem a ver com a forma como que os caras naquela sociedade enxergavam o mundo. Não só eles, mas o pessoal que estava em volta ali também. Os mesopotâmicos tinham essa mesma visão de mundo. Eles não pensavam a Terra como uma bola, por exemplo, pairando no meio do nada. Eles pensavam Tem gente que não pensa até hoje, cara. É verdade. Mas eles pensavam na Terra num sentido assim mais plano mesmo, que é o que você tem acesso a olho nu. Sim. Não tem porquê muito, a não ser que você faça cálculo, sei lá, como os gregos depois vão fazer. Não tem porquê você desconfiar que a Terra não é mais ou menos plana. E você tem o céu que é abobadado, né? Você tem realmente uma curvatura do céu que você consegue ver a olho nu. O céu é azul e cai água do céu. Então uma coisa que foi aparecendo naquele pensamento também era de que tem água no céu, como se fosse uma espécie de oceano, e essas águas são represadas por um domo. E aí, essa que é a ideia de comportas do céu. Então, você abre as comportas desse domo. Como você abrisse o domo, tá? Isso, e essas águas que estão lá em cima caem na terra de uma vez, né? E no caso do abismo, também tem as águas do abismo. Por que tem as águas do abismo? Porque isso era outra coisa que os caras observavam. Isso é tudo uma questão de senso comum. Tá. Sem um sentido negativo, de tipo assim, os caras eram burros. Não, eles estavam trabalhando com o que tinham. Sim. E, baseado na experiência que eles tinham, as conclusões que eles chegaram é essa. Qual que é a experiência de você identificar água saindo debaixo da terra? Poços, por exemplo. Tem, de fato, água debaixo da terra. Sim. Então, você fura e se encontra água. Então, é lógico que tem águas do abismo. Os mesopotâmicos tinham também essa noção. Tem o Deus, que é o Deus das águas do abismo ali, que é o Ea, que é justamente o cara lá que avisa o super sábio. Então, tem essa ideia de águas de cima e águas de baixo. Tem até um texto babilônico, a epopeia de criação babilônica, né, que eles contam como que o cosmos, né, o mundo foi criado, em que eles falam que o Marduk, que é o Deus supremo desse texto, ele vence a deusa primordial que representa as águas, que é Tiamat, e divide o corpo dela em dois. Ele sobe parte do corpo para cima e a outra parte fica embaixo. Ele meio que constrói a arquitetura do cosmos a partir do corpo dela. Então por isso você tem água em cima e água embaixo, né? A partir dessa visão de mundo, o que é o dilúvio? É meio que desfazendo a criação. Se a criação é apresentada na Bíblia como Deus organizando, dando ordem às coisas, separando a luz das trevas, é um esforço de organização, Sim. entende? A partir de algo caótico. Então o contrário disso seria... O dilúvio é meio que desfazendo isso. Tá, então você certo. volta tudo a ficar zoneado, inclusive as águas de baixo e as águas de cima se encontram novamente. Né? Perfeito. Então, pra esse filme, e assim, lógico, não vamos ir pelo lado da curiosidade histórica, mas pelo menos a curiosidade do texto, né, dá pra gente dizer assim, que nota que você dá pra Noé? O 10. Olha lá, que surpresa, cara. Eu acho que ele é muito, muito criativo em cima da criatividade dos documentos que ele teve acesso, assim. Então eu acho que ele trabalha muito bem e ele joga o jogo também dessa imaginação, de tipo Sim. assim, ele meio que se coloca, o Aronofsky, de certa forma ele tá fazendo ali uma midrash, que é como os rabinos chamam esse tipo de interpretação, né? Então você tem o texto original, e aí você tem rabinos ali no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século fazendo isso. O Aronofsky entra também fazendo isso dentro dessa tradição. Então eu acho que nesse sentido Numa outra trabalho mídia, né? brilhante. Numa mídia, assim, Isso. audiovisual. Legal pra caramba. O do mundo moderno, Perfeito, né? excelente. Então, tipo assim, os caras faziam essas coisas no mundo deles, da forma deles. Ele fez da Ele nossa fez forma aqui. isso. Pô, adorei essa análise, muito bom. Nothing is true. Everything is permitted. Beleza, vamos pro nosso próximo então, que é Assassin's Creed. Sim, eu quis ir um pouco pro lado dos games também, porque Assassin's Creed é uma franquia muito famosa de jogos que ela tem essa premissa de ser uma história fictícia, porém baseada na realidade. Então, um momento muito marcante do segundo jogo é quando você conhece o Leonardo da Vinci e você passa a ajudar ele nas construções. É muito legal, mas a base inteira do jogo é em cima de uma luta, né, que rola, desde sei lá quantos mil anos atrás, entre assassinos e templários, né? Os templários são os caras que dá pra gente dizer que, queriam o poder pra dominação, e os assassinos seriam os libertários. Então, porque o nome templário não é um nome estranho. As pessoas ouvem esse nome, imaginam que existiu. Agora, e os assassinos? O que poderia ser isso? Como que você
encara isso? Então, essas duas ordens existiram. Os assassinos também? Sim. Que loucura, não esperava por isso. Eu não sei como que é no Assassin's Creed, eu nunca joguei, né? Tá. Mas os Templários são uma ordem cristã que surgem para proteger principalmente os peregrinos que vão até a Terra Santa, né? Então tinha muito essa questão de fazer essas peregrinações religiosas e era muito perigoso, estradas, tipo, por causa de ladrões, salteadores, né? Os caras ficavam na espreita ali. Eles se desenvolvem mais, se organizam melhor militarmente também, começam a assumir um papel nas cruzadas e coisas do tipo que tem a ver com esse contexto de Terra Santa também. E viram uma ordem muito rica, muito poderosa e até o ponto em que os reis começam a sentir ficar meio desagradados por esse poder que os Templários estão acumulando ali, até um Papa vai acabar com essa ordem, e basicamente isso são os Templários originalmente, né? No caso dos assassinos, são, de fato, a palavra assassino, é estranho, né? É estranho. Porque a palavra assassino, ela vem desses caras. A nossa palavra em português assassino vem desses caras. Não é que a gente tá chamando de assassino porque eles matavam. É o contrário. Eles matavam, mas assim, pelo fato de eles matarem que hoje a gente usa a palavra assassino como nesse sentido de assassinato. Legal não matar, legal, tipo assim, saber disso que dizer. Mas é uma ordem xiita, né? Então você tem essa divisão, o islamismo tem algumas ramificações, aí você tem o xiismo, dentro do xiismo você tem os ismaelitas, e dentro desse ismaelismo você tem uma ordem específica que são os assassinos. Pô, tô chocado, cara. Que é um termo, eu acho que é Hashashin, que é o termo em árabe, que deu origem à nossa palavra assassino. E a ideia deles, eu não conheço tanto essa história assim a fundo, mas aí eu sei que eles tinham o método de, pra evitar combates mesmo, você ir pro campo de batalha, esse tipo de coisa, eles eram mais estratégicos, tipo, de matar a pessoa certa. Certo. A gente tá tendo um problema com tal lugar, a gente vai matar o conselheiro fulano de tal, o rei daquela região e o sucessor mais perigoso que poderia entrar no lugar desse rei. A gente mata os três e cumpre o propósito sem precisar fazer de fato uma guerra. Então, por causa desse modus operandi, por assim dizer, né, a palavra assassino foi importada por várias línguas a partir dessa turma. Eu sei que eles tinham um conflito com os seljúcidas, que são também um império ali do período ali na região do Levante, mais ou menos a Síria, por ali. Essa ideia de, por exemplo, de que os templários são tipo os opressores e os caras são os libertários. Ou de que eles tinham sequer uma rixa, digamos assim. Provavelmente aconteceu em algum momento, porque eles estão no mesmo ambiente ali, né? Um não surge contra o outro, não é tipo Batman e Coringa, né? Tá. Eles podem ter tido alguns conflitos pontuais ali em meados da Idade Média, ali por volta do ano 1000 e tal, quando eles coexistiram, mas não há os cruzados, sei lá, não tinham como inimigo especial esses caras, nem o contrário. Os Hashashin estavam contra a estrutura de poder dentro da qual eles estavam dentro. Perfeito. Que são muçulmanos também, só que de outras vertentes, né? Pô, sensacional, essa eu não esperava. Ainda no Assassin's Creed, né, uma parte da mitologia lá é que os assassinos e os templários, na verdade, a treta deles é pra quem vai encontrar os pedaços do Éden, os chamados pedaços do Éden, que são fragmentos da civilização antiga, fragmentos dos deuses, né, pedaços que eles deixaram pra gente encontrar. E aí eu queria entender também da onde vem esse conceito, se existe, talvez em religiões, assim, esse lance de, buscar algo que pode estar aqui na Terra e que ninguém encontrou ainda e que vai ser a comunicação com os deuses. De onde será que veio essa ideia, assim? Isso tem bastante, que é a ideia de relíquia, que era muito forte nesse contexto de peregrinações e tal, que é você identificar objetos que têm algum lugar na história sagrada. Tá. A Tem ideia aquela famosa do Indiana Jones que me fugiu o nome agora, né? Tem o cálice sagrado, né? O Santo Graal. Santo Graal, perfeito. É um deles, né? Tem o da Arca também, no Indiana Jones também tem o da Arca da Aliança. Arca da Aliança, certo. Então tem essa ideia de relíquias, mas não é necessariamente Éden, né? Porque o Éden, sei lá, seria aquele estágio inicial lá de Adão e Eva, não teria muita nem coisa pra, sei lá, os caras estavam pelados, não tinham muito objeto, então assim, o que seria as relíquias do Éden? Mas em termos de relíquias, historicamente, que os caras buscavam, são qualquer coisa que se relaciona com a história sagrada. Então, tipo assim, sei lá, um pedaço da cruz onde Jesus foi crucificado, o prego que furou a mão de Jesus, a lança, essa é famosa, que é a lança de Longino. Essas são relíquias. Isso, Então eu vou te contar uma agora que você não vai saber, tá? Minha mãe foi pra Israel recentemente, minha mãe super religiosa, e eu tenho uma relíquia lá em casa, tá? Porque tem uma madeirinha da cruz de Jesus lá que eu não sei como ela conseguiu. Comprou. Assim, eu não sei qual o tamanho da cruz de Jesus pra ter tanto pedaço assim, mas tá lá. Pois é, exatamente isso que eu ia comentar. Essa cruz deve ser grande, porque a quantidade de pedaços que tem por aí. Mas isso é uma coisa que acontecia também, porque como isso tem muito valor, as pessoas querem. Sim. E tem alguém pra vender. Então, nesse caso mesmo da lança de Longino, né, ou a lança do destino, como é chamada às vezes também, você tem essa relíquia, mais de uma, várias, que tipo assim... Como é que você vai falar que não é, né?
Exatamente. Então, tem pelo menos umas 3 ou 4 que estão expostas como sendo mesmo, e sei lá, alguém em algum outro lugar pode ter algum que ele diz privadamente que é. Mas tem tipo umas 3 ou 4 oficiais, por assim dizer. Não é oficial porque a igreja não reconhece, né? É meio que uma lembrancinha, assim. Um souvenir, né? Falando isso, parece meio tipo assim, tirando a importância da coisa pra pessoa que tem aquela fé e tal. Não é o propósito. Mas é tipo assim, quando a gente vai numa viagem, a gente quer lembrar daquela viagem, a gente gostou muito, aquilo tem uma carga afetiva pra gente, a gente quer alguma materialidade pra remeter a gente àquilo. Você pega uma pedra, sei lá, na praia... Vim pra Recife e lembrei de você, umas camisetas clássicas assim. A psicologia é mais ou menos essa. Legal. E pra fechar, a gente pula alguns anos na história do primeiro jogo pro segundo, né? E a gente vai pra um outro descendente que é o Ezio. E a grande treta do Ezio, o templário da vez, vamos dizer assim, é um cara que eu sei que ele existiu, e eu sei que ele é uma figura polêmica na história, assim. Não sei se polêmica, mas assim, tem série da família dele, que é o tal do Rodrigo Borgia, né? O que virou papa. E ele é o grande templário da vez, o inimigo do Ezio, né? Então eu queria entender um pouco, porque essa eu realmente desconheço 100%, eu não vi a série. Por que esse cara é uma figura tão polêmica e por que talvez teriam escolhido ele pra ser o vilão da vez? Então, esse cara, ele já foi vilanizado na época em que ele viveu, assim. Porque ele era muito controverso, porque ele era de uma família muito rica, que eram os Borgia, e ele se torna papa, né? Como Alexandre VI. Ele tem filhos e o pessoal fala que ele tinha muitas mulheres em torno dele, que ele favorecia muito a família, que ele abusava do poder papal pra favorecer os seus interesses pessoais da região ali dele na Itália. Então tem toda uma crítica interna mesmo. Tipo assim, pessoas que fazem parte da estrutura da Igreja Católica que veem aquilo como uma perversão, uma decadência da ordem da ordem clerical, da estrutura de poder da Igreja, e começam, e na verdade já existiam muito antes dele, né, movimentos internos na Igreja de reforma. Isso depois vai explodir na época das reformas protestantes, que inicialmente surgem como movimentos internos, e só que acabam sendo... Os caras são excomungados, continuam o movimento de reforma do lado de fora e viram as matrizes protestantes que a gente conhece hoje, calvinismo, luteranismo e por aí vai, né? Certo. Mas então, assim, esse Rodrigo Borgia, ele acabou virando a referência que concentra tudo que se via de errado na igreja, ele vira a fachada disso. A personificação desse mal, assim. E pode ser, assim, as fontes que a gente tem sobre isso são dos detratores, os caras estão falando mal, ok. Não dá pra ter certeza se os caras estão sendo justos com ele ou não. Você tem que fazer uma leitura crítica dessas fontes, né? É pra ver se de fato tudo isso que atribuem a ele de perversidade e tal, ele de fato fez. Mas o fato é que ele virou meio que um símbolo mesmo da corrupção da igreja naquela época, né? Então, excelente. Então, com base no que eu te contei, mesmo não tendo jogado, claro, mas o que você acha dessa lore, vamos dizer assim, do Assassin's Creed, dessa mitologia? Tem algum fundamento? Que nota que você dá pra ela? Parece interessante, assim, o conceito de relíquia é forte, essa crítica mesmo à igreja, certos comportamentos da igreja forte, o contexto de cruzada, incluindo aí tanto cristãos como muçulmanos, interessante. Até fiquei surpreso, porque se o assassino é o protagonista, os muçulmanos então são meio que os mocinhos da história e os cristãos são os vilões? Dá pra gente afirmar isso sim, porque depende muito do jogo, né? Cada jogo se passa numa era, tem até na era dos piratas, ele vai indo assim, né? Trazendo figuras históricas. Mas no primeiro jogo dá pra gente dizer que sim, e no segundo também. E no terceiro também, porque no terceiro o vilão é esse cara aqui, que é o Cesare Borgia, que eu acho que é o filho do Rodrigo, né? Então dá pra gente dizer que sim, interessante olhar ousado, interessante. Perfeito. Então, que nota que você dá pra gente fechar? Vamos pôr um 8, um 7, chutando assim, porque eu não tenho tanto material, né? 7 tá na média. Próximo da nossa lista, então, meu querido, nós temos A Múmia. E A Múmia, como você já disse, não é lá um grande filme que você gosta, né? Mas eu quero entender algumas coisas. A primeira delas é uma que me chama muito a atenção. Eu sou um grande entusiasta do Egito, não manjo nenhuma, mas eu sou um cara que gosta de ler sobre, de estudar sobre. E uma das coisas que eu identifiquei aqui é que esses dois caras possivelmente não se conheceram, né? Cleópatra e o tal do Imhotep. Minha pergunta é, esses dois caras existiram? E se sim, eles se conheceram? Qual a importância histórica deles? Então, provavelmente os dois existiram sim, né? Cleópatra certamente existiu e Imhotep muito provavelmente existiu, porque ele é mencionado em fontes antigas, mas tipo assim, são fontes muito remotas mesmo, né? Então tem sempre aquela suspeita de talvez um caráter meio lendário, mas pode ter existido perfeitamente. E ele é atribuído a ele, inclusive, a construção da primeira pirâmide, que é a pirâmide escalonada de Djoser, que não é nenhuma daquelas 3 mais famosas, é uma outra mais antiga. Ele aparece nos textos egípcios sempre como um grande sábio, como um cara relacionado às vezes à medicina, a sabedoria em geral, né? Então, talvez por isso ele tenha sido a figura escolhida pra
né, ser o tal faraó do filme. Ele tem uma importância dentre os faraós. Certamente, ele tá dentro da corte. Ele não é um faraó, ele mesmo não é um faraó, mas ele tá dentro da corte ali como uma espécie de consultor, um sábio da corte, né? Então é uma figura bem interessante da história do Egito, mas é isso, né? Como tá num passado muito remoto, a gente não tem nada assim muito... Os documentos são mais sempre celebrando ele como esse grande sábio. Então você não dá pra ter certeza, assim, se foi uma figura histórica. A Cleópatra certamente foi, porque a gente tem documentação tanto egípcia quanto grega, quanto de outras regiões. E esse é o ponto. A Cleópatra, ela é muito mais recente na história. Imhotep tá mais ou menos ali 2600 a.C. Certo. Cleópatra tá mais perto da gente do que do Imhotep. Ah, é? Cronologicamente, Ela tá datada quando, mais ou Século menos? I a.C. Ela é contemporânea do Júlio César, que é o proto-imperador ali, o ditador romano, que o Júlio César é o famoso mesmo das histórias do Asterix, etc, né? E então, assim, ela tá 2600 anos distante do cara, né? De fato. Então, não se conheceram e não foram amantes, né? Não. se foram, um deles não sabia, né? Perfeito. Ainda dentro desse filme, cara, um tema muito legal, assim, que, pô, eu confesso que vai ser triste pra mim descobrir que não é verdade, se é que não é, mas todo esse lance de armadilhas dentro de uma pirâmide. Tem uma cena memorável no filme, essa que eles ficam presos e a água vai subindo. Tem uma outra também muito marcante dos escaravelhos, acho, né, que vai, soltando um monte de besourinho de tudo quanto é lado. Existiam armadilhas nas pirâmides? E se sim, elas eram, tipo, mortais nesse nível mesmo? Isso aí são duas coisas diferentes que eu acho que se juntam pra construir essa ideia. Porque tem uma coisa que é fato absoluto, que são maldições contra quem violava aqueles espaços de pirâmides e sepulturas. Então você tem maldições nas paredes escritas contra as figuras, porque havia muito roubo de túmulos, né? Os caras colocavam lá o corpo do faraó, que não deveria ser profanado, então só o corpo ali já tem um grande valor, mas em volta você colocava objetos de ouro, etc, né? Então, tipo assim, qualquer um que não era tão bobo assim, passava ali, né? O cara já morreu mesmo, né? Tipo assim, tô precisando de um ourinho aqui, não vai fazer falta. Até eu hoje, cara, não vai dar mole, vai fazer o quê? Tem esse detalhe, né? Então os caras tentavam garantir. Então tem essa questão das maldições, que acho que inspira muito isso da violação, coisas pra proteger aquele espaço, né, da violação. E tem outros detalhes arquitetônicos que são, tipo assim, portas falsas, câmaras que não levam a lugar nenhum. Ah, isso tem. Mas não necessariamente isso tá relacionado com uma proteção do local. Essas portas falsas podem ser simbólicas, por exemplo, remetendo a alguma coisa do imaginário religioso deles. Ok. Não dá pra saber se é uma... Se eles estavam querendo atrasar o lado do ladrão, sei lá. Essas câmaras que não levam a lugar nenhum, será que era uma questão que os caras estavam fazendo e mudaram de ideia no projeto, perceberam talvez uma dificuldade de fazer ali, não vão fazer outra, aí selam aquilo. Então isso é muito difícil você identificar o propósito. Você consegue identificar arqueologicamente que existem essas coisas. Por que existem? Aí já é mais difícil responder, entende? Tá, perfeito. Então você pode dar asas à imaginação e cogitar que talvez os caras estavam criando uma espécie de labirinto ali pra impedir roubos ou alguma coisa desse tipo. E tem também um tipo de estrutura que eu já ouvi falar, que também não é certo se o propósito dela é essa, mas são uns blocos meio inclinados, assim, perto de corredores, que pode ser também incerto que a função fosse algum tipo de mecanismo disparar aquilo pra porta fechar, pra aquele bloco deslizar e fechar o corredor. Tá. Se isso é uma espécie de mecanismo pra proteger a tumba, ou se é, sei lá, os caras colocaram aquilo pra fechar e de vez em quando eles subiam, de vez em quando eles colocavam aquilo ali pra, às vezes, dar acesso, às vezes tirar o acesso ao corredor. Aí já não dá pra saber. Aí, pra fechar a múmia, existe todo esse conceito em filmes tipo Indiana Jones, o próprio Múmia tem isso, de artefatos que você vai girando, tipo, sabe, puzzles, como se fosse um cubo mágico antigo pra você liberar alguma coisa. Isso é datado dessa época? Isso faz algum tipo de sentido? Esses enigmas manuais, vamos dizer assim? Eu também não conheço, assim, é meio Hellraiser também, né? Exatamente isso, exatamente Hellraiser, Realmente aparece muito isso nesses filmes, mas eu não tô lembrando de nenhum objeto nesse sentido, assim, de tipo assim, porque esse tipo de mecanismo vai rodando um negócio, ele vai encaixando, ele demanda uma precisão também de construção micro que... Tipo assim, você fazer isso em pedra, né? Loucura, né? Vai ser difícil funcionar. Considerando a Múmia de uma forma geral, então, você já falou que não é um grande fã do filme, mas e uma nota pra acuracidade histórica dele, né? Pelo que eu tô vendo aqui, talvez vai ser nível Zack Snyder, né? Eu não lembro tanto desse filme, assim. Então, por exemplo, o Livro dos Mortos, que tá representado na imagem aqui, é totalmente aleatório isso aqui, né? O Livro dos Mortos era em papiro, geralmente, que é uma folhinha, assim, muito mais sem graça. Eu acho mais interessante, na verdade, mas assim, no cinema ia ficar um pouco mais sem graça do que um dispositivo desse que roda, não sei o que, né? E o Livro dos Mortos também não disparava o apocalipse zumbi, né? Ah, não rolava? Não, são encantamentos ali pra guiar o cara no pós-vida, né? Tá. Então, assim, ele
pega alguns conceitos, meio quase que palavras do Egito, e faz o que quer. Então, vamos pôr aí nota 3... porque ele pelo menos estimulou muito, acho, as pessoas a se interessarem por Egito e tal. Né? Não, e você acaba de ganhar o respeito mais ainda do nosso público aqui do canal, porque a galera odeia o Zack Snyder, né? Então, você colocando ele embaixo sempre, você tá feliz e tá bem aqui. E aí, pra fechar, inclusive, o vídeo que fez eu conhecer o seu trabalho, excelente seu trabalho, inclusive, parabéns. Eu queria trazer Paixão de Cristo aqui, né? Não entrando no mérito da religião em si, mas sobre as evidências históricas e o que existe de documento, né? E, assim, arqueologia em cima da parada mesmo, sobre as evidências históricas de Jesus ter passado, independente dos feitos e tal, mas como pessoa mesmo. É factível? Hoje a história consegue tratar isso como uma certeza ou não? Certeza 100% é muito difícil a gente ter em história antiga, principalmente por causa de documentação. Tá. Sempre que a gente vai afirmar alguma coisa, a gente precisa bancar isso com algum tipo de evidência. E o problema é que as evidências se perdem com o efeito do tempo, né? O efeito do tempo, sei lá, o vento, a erosão, destrói monumentos. Você tem uma guerra no local, destrói os negócios. Você tem um papel que escrever alguma coisa, você precisa reutilizar aquilo para outro propósito. Você dá uma raspada no que foi escrito e escreve por cima. Então, muita informação se perde com o passar do tempo, né? No caso de Jesus, Jesus é uma figura que era uma figura meio marginal socialmente, num lugar que já era marginal geopoliticamente. A chance é baixíssima de ter documento, né? Assim. Isso, era uma província, seria da Galileia, ele é referido como um galileu, um nazareno. Então ele é Galileia, que já é um lugar que os judeus, o pessoal da Judeia, especificamente, né? O pessoal da Galileia também era judeu, mas judeu no sentido, assim, da província da Judeia, que é outro lugar. Consideravam aqueles caras já meio, assim, caipiras, por assim dizer. Só que os romanos olhavam pros caras da Judeia e consideravam eles, os romanos de Roma, né? Como caras do interior. Então, tipo assim, tá bem na periferia do império. Então, que tipo de vestígio concreto Jesus poderia ter deixado? Pouquíssimo, né? Não é de se esperar que ele tenha deixado alguma coisa, e de fato não deixou. Então a gente não tem evidências arqueológicas diretamente relacionadas a Jesus. Mas assim, o fato é que a gente tem documentação já cedo, assim, a gente já tem um cristianismo robusto poucos anos depois de Jesus. Então você já tem, sei lá, as cartas do Novo Testamento, que apesar de hoje a gente chamar de um texto bíblico, na época não era um texto como qualquer outro. Sim. São cartas, estão circulando. Mas não pode usar a Bíblia como evidência histórica. Pode, você vai aplicar a mesma suspeita, né? A mesma crítica que você vai aplicar a ela, como você vai fazer para qualquer outro texto. Então, assim, não é porque tá dentro da Bíblia que vale ou não vale do ponto de vista historiador. Tá. O historiador trabalha com todos os documentos que ele tem, usando, claro, uma leitura crítica. No caso de Jesus, a gente tem cartas ali em que já tem disputas dentro da comunidade de cristãos por volta do ano 50, sei lá, 20 anos depois que Jesus morreu. Então, você tem um movimento já robusto, que tem lideranças, inclusive, divergindo poucos anos, né, depois do evento. Então, é bem plausível mesmo. Parece realmente bastante razoável que essa figura tenha existido. Não há por que duvidar da existência. Se a gente for aplicar um rigor, tipo assim, só acredite se me mostrar, sei lá, um ossinho do cara ou a cama em que ele dormia, ninguém na antiguidade vai sobrar. Você vai ter um rei aqui e outro acolá. E nem figuras com poder, né? Figuras ricas, talvez. Isso, assim. E nem todos os reis você vai ter, assim, Pôncio Pilatos, que era a figura de maior autoridade no contexto de Jesus, que é o cara que era o representante de Roma, né? A gente só foi ter evidências arqueológicas de Pôncio Pilatos, então, assim, uma pedra com uma inscrição dizendo com o nome Pôncio Pilatos, dedica isso ao imperador fulano de tal, muito recentemente, coisa de menos de 100 anos atrás. Mas os outros tipos de documentos, assim, os não arqueológicos, mas os documentos já existiam. Já existiam. Então a gente tem textos, a gente tem um autor judeu que é o Flávio Josefo do primeiro século que menciona Jesus. Tem um trecho que é mais suspeito no Flávio Josefo que parece ser uma adição posterior, mas tem um outro trecho que é bem plausível que tenha sido ele que escreveu mesmo. Tem, depois disso, uma carta de Plínio, o jovem que é um governador de uma região ali, que fala dos cristãos, que é um movimento que está dando problema lá numa região e pergunta pro imperador o que ele faz com os caras. Então você já sabe que há movimentos de cristãos espalhados pelo Império Romano, e que esses cristãos supostamente, né, segundo Plínio diz mesmo na carta, eles adoravam um homem como se fosse Deus, que é o tal de Jesus, o Cristo. Então, tipo assim, tem muita coisa, muita referência que já menciona a existência desse movimento, e esse movimento desde o início diz, pelo menos, remeter a uma figura que teria existido. Bom, na ausência de alguma coisa para suspeitar fortemente que ele tenha existido de fato, por que não aceitar essas declarações? É isso, né? Tipo assim, às vezes, como Jesus é um assunto muito excepcional, tipo assim, quando eu falo de Alexandre o Grande, quando
quando eu falo de... A galera não vai duvidar, né? Ninguém tá nem aí, Sim. então se eu falar, tem uma fonte antiga que o manuscrito é uma cópia de 1000 anos depois, o cara aceita. Agora, quando fala de Jesus, Não, que aí é já uma mexe coisa com muito religião, sensível, é diferente, né, também. aí quem é religioso nesse sentido mais de tá na Bíblia é verdade, o cara vai falar assim, não, nem preciso de prova histórica nenhuma, Exato. porque eu tenho fé, não sei o quê. Então ele nem tá interessado. E o pessoal que é radicalmente contra, assim, sei lá, o cara que é ateu mais militante, ele vai falar assim, não, eu só acredito que Jesus existiu se você trouxer, assim, uma fartura documental que é totalmente absurda do ponto de vista da Que é metodologia o que histórica. exatamente o que você falou agora, que Isso. é quase impossível pra alguém do tipo que Jesus era, né? Isso. Perfeito. Então assim, a discussão acaba ficando muito polarizada nesse sentido, né? Mas se a gente tratar Jesus como uma figura histórica a partir dos métodos históricos, é perfeitamente plausível a existência dele, e hoje a maioria dos historiadores, ateus ou não, Trabalham com com a existência de Jesus. Pra paixão de Cristo no sentido de acuracidade do que foi escrito, né? Do que está nos evangelhos, digamos assim. É um filme que te agrada? Você acha que foi bem retratado? É muito difícil isso também de representar fielmente os evangelhos, porque são 4 os evangelhos, diferentes né? E também, eles têm diferença. Então, assim, você vai ter que fazer certas escolhas ali. Eu acho que o Paixão de Cristo é um filme, assim, muito forte, e ele é quase que um evento religioso. Assim, Exatamente. Então eu acho que ele já tá até em outra esfera, assim, de filme, e a fidelidade nesse... Bom, em todos os casos, na verdade, a fidelidade à história não interessa tanto, assim, pro propósito do cineasta. Mas aqui, eu acho que interessa menos ainda, Perfeito. mas também não se desvia tanto. Sei lá, eu daria um 6, assim, né? Tá ótimo. Acho que esse Jesus é muito bombado nesse filme. Acho que é uma coisa que até atrapalha um pouco a... Ele é de fato, né? É muito forte. Né? Mas, assim... Perfeito. Maravilha. Então, pô, queria te agradecer demais por ter topado participar aqui na estreia desse quadro e pedir pra você falar pras pessoas onde elas te encontram e o que você tem de planos aí pra esse ano no canal. Pra quem não conhece o canal ainda, é Estranha História. Eu falo muito de história antiga lá, história das religiões, principalmente judaísmo antigo, cristianismo antigo, também mitologia romana, grega, egípcia, também aparece de vez em quando. Eu tenho uns cursos também, quem quiser procurar depois lá no canal encontra os links, né? No Instagram também tem o @Estranha História. Vocês encontram lá os cursos. Deus entre Deuses é um curso que eu lancei agora. Tem o de história do além também, sobre essa questão do imaginário, do pós-vida, o livro dos mortos de fato, sem ser o do filho Sem da ser aquele, múmia. tá. E tô por aí, né? Se me encontrarem na rua também, podem dar Dá um oi também, um não tem aperto de mão. Maravilha. Então, Tamo aí. obrigado pela participação. Viu? Foi um Valeu, prazer te cara. receber. Muito obrigado a vocês que fazem o nosso trabalho aqui ser possível. Um abraço a todos, um beijo no coração e até a próxima. Era uma festa de aniversário do patriarca lá, e daí fizeram essa festa. Caralho. Porque o cara estava com depressão, mas resolveram acharam que seria uma boa. Aí eu subi,